Olá, queria desejar a todos um feliz sábado. Muito bom poder estar aqui falando com vocês, mesmo que através do YouTube, não podendo estar presente, mas é muito bom saber que você está aí nos assistindo, está nos acompanhando através desse nosso primeiro culto do sábado, na verdade, né? Já estamos fazendo aí já nosso terceiro culto hoje, online, mas nosso primeiro culto de sábado. Então que você esteja aí reunido com sua família, dê um abraço na sua família se você não deu, dê um beijo, diga que os ama, porque temos passado por tempos difíceis, não tem sido fácil, mas através da família, através dos amigos, aqueles que nós podemos ter por perto, nós podemos vencer e passar sobre todos os obstáculos. E eu queria trazer com vocês um verso que está em 1 Pedro, no capítulo 5, os versos são 6 e o 7. Diz o seguinte: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Mesmo passando por dias difíceis, Deus tem nos protegido, tem nos dado a devida saúde e tudo aquilo que tem acontecido ao nosso redor. Com certeza é por um propósito muito maior. E que nós possamos estar preparados para esse propósito. E que venhamos nos preparar cada dia mais. Queria nesse momento te convidar para poder estar fechando seus olhos e juntos termos uma palavra de oração. Oremos. Querido Deus, poderoso Pai, Criador dos céus e da terra, somos gratos, Senhor, primeiramente por mais uma semana que nos concedeste, pela saúde e pela proteção. Somos gratos porque, mesmo em meio a tanta coisa ruim, ó Pai, que tem acontecido, o Senhor tem protegido, ó Pai, os seus filhos. Somos gratos, meu Deus, porque o Senhor tem nos dado o sustento, mesmo em tempos difíceis. E se, ó Pai, tem nos faltado alguma coisa, se seja perca, seja financeira, seja familiar, seja até mesmo de saúde, meu Deus, que o Senhor venha estar restaurando, colocando a sua mão. E que se nós não, ó Pai, podemos entender agora os seus propósitos, que um dia, ó Pai, venhamos entender. E que seja, ó Pai, sempre feito o melhor em nossas vidas. Nos dê, ó Pai, um culto abençoado em Tua presença. Que possamos sentir, ó Pai, mesmo através aqui das plataformas digitais, através do YouTube, possamos sentir, ó Pai, as Suas bênçãos em nossas vidas. Senhor, nos ajude, nos perdoe, nos dê, ó Pai, mais segurança e mais confiança em Ti. São bênçãos que Te peço e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. E para a gente iniciar o nosso culto de sábado, dar continuidade ao nosso culto, queria convidar a todos para poder louvar junto com a gente o hino Não Há O Que Temer. Mesmo passando por todas essas provações, por essas diversidades, essas adversidades, que nós possamos adorar e exaltar o nome do nosso Deus agora, tendo a certeza que não temos que temer, não temos que ter pavor ou temos que ter medo de nada, porque o nosso Deus, Ele tem uma mão forte, uma mão poderosa, capaz de nos proteger e nos garantir a vitória. Amém? Vamos louvar. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador,
Feliz sábado a todos. Estou aqui para passar alguns anúncios. Mas antes eu gostaria de saber se você já se inscreveu no canal. Se não, se inscreva e não esqueça de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas estejam participando aqui conosco. Bom, eu gostaria de agradecer a algumas pessoas em especiais que foram as nossas visitas que estiveram aqui conosco no culto de quarta-feira, que foi a nossa irmã Sirene, de Boa Vista, o nosso irmão Juca, do Imburi, o nosso irmão Jadenilson, do Imburi, e a nossa irmã Lia, de Itatiaia, e a todos vocês que participaram conosco. Neste momento eu vou fazer um sorteio daqueles que registraram sua foto e mandaram para a gente na quarta-feira. Então vamos ver quem está com sorte. Lembrando que o lanche é um açaí de 300 ml ou um X-Tudo. Então, quem é a sortuda é a nossa irmã Thaisa, filha do nosso irmão Tiago. Para retirar o seu brinde, Thaís, é só procurar aí a nossa irmã Pamela. Lembrando que amanhã nós teremos mais sorteios e o brinde de amanhã será um tapué ou um porta-farofa ou uma tigela. Então não esqueça de participar aqui conosco amanhã e de registrar a sua foto e estar mandando para a comunicação ou para os números que estão aparecendo aqui. Bom, neste momento nós teremos o momento do ofertório, é o momento de você adorar a Deus aí com seus dízimos e suas ofertas aí na sua casa. Então você pega um recipiente, coloca o seu dízimo, a sua oferta e à tarde ou amanhã você pode estar entregando ao tesoureiro da sua igreja. Se você achar que fica difícil entregar ao tesoureiro, você pode estar participando desse momento de adoração através do nosso aplicativo Serve-me. Você recebeu aí as instruções no grupo, qualquer dúvida é só estar nos procurando. Provai e vede. História de hoje: motivação no desafio. Eu era servidor público, trabalhava na Agência de Águas da Bahia e fui transferido para atender a comunidade de Vila Sauípe, a 70 quilômetros de Salvador. Embora a região fosse um paraíso tropical, com lindas praias de águas quentes, a vila ficava no interior e não oferecia as facilidades dos grandes centros. Eu, minha esposa Jaciara e meus 3 filhos éramos os únicos adventistas da comunidade de 3.000 pessoas. Nossa casa era a igreja e assim seguimos por algum tempo, até que despertou em nós o desejo de iniciar um trabalho evangelístico na vila, com o objetivo de construir ali um templo adventista. O importante era iniciar a obra do Senhor. Alugamos uma pequena casa que serviu de igreja por um bom tempo. Os frutos começaram a brotar e as pessoas foram batizadas. Os meses se passaram. Recebemos a doação de um terreno e imediatamente iniciamos a construção. O dinheiro vinha de parte do meu salário, de doações dos amigos e empresários locais e também do caixa da igreja. A obra seguia como era possível, até que recebemos uma grande ajuda financeira da administração do campo e conseguimos concluir o templo. Hoje, nossa igreja, ainda que pequena, é uma luz do Evangelho aqui na comunidade. Para atender melhor aos irmãos, nossa igreja recebeu outro grande apoio da administração e estamos reformando a fachada central e construindo um tanque batismal. Tudo para a obra de Deus. Nós somos os pioneiros aqui em Vila Sauípe. E o Senhor tem feito o seu povo seguir em frente no cumprimento da nossa grande obra de evangelização.
Os membros da igreja em todo o mundo têm sido fiéis nas ofertas. Desta forma, a administração do campo conseguiu nos apoiar financeiramente na construção do nosso templo. Eu sei que existem inúmeros projetos que também estão recebendo ajuda financeira, como no caso da Igreja de Lauro de Freitas, que hoje pode receber mais de 500 pessoas, da Igreja de Maragogipe, que se tornou a mais bonita da cidade, da Igreja de Periperi, totalmente derrubada e refeita, da Igreja do Parque Verde 2, colocada de forma visível para a comunidade, da Igreja de Glebagá, reconstruída numa estrutura de Maranata, e muitas outras. Com uma fé inabalável e orações fervorosas, seguimos as orientações de Deus e o mar se abriu para nós. Louvado seja o nosso Deus, provai e vede. E agora, eu os convido para esse momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. E por isso em gratidão vou devolver. Vou devolver com meu louvor, devolver em adoração. Vou devolver com minhas ofertas, enquanto forem de coração. Vou devolver com meu serviço, enquanto o fôlego existir, pois reconheço que tudo de bom provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. E por isso em gratidão vou devolver. Vou devolver com meu louvor, devolver em adoração. Vou devolver com minhas ofertas, enquanto forem de coração. Vou devolver com meu serviço, enquanto o fôlego existir, pois reconheço que tudo de bom provém de Deus. Vou devolver com meu serviço, enquanto o fôlego existir,
pois reconheço que tudo de bom provém de Deus. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração. Feliz sábado, como passou a semana, quanto tempo, né? A tia Penha hoje vai contar uma história para vocês. Se encontra na Bíblia, em Mateus 25, do versículo 14 ao 30, onde fala sobre o sermão, continua a parábola dos 10 talentos. Vocês sabem, conhecem o que é talentos? Eu vou mostrar para você através de uma história. E Jesus se preocupava muito com os seus discípulos e sabia que não ficaria aqui por muito tempo. Então, em cada ocasião, ele aproveitava para contar uma história para eles. E hoje a nossa história vai ser dos 10 talentos. Conta-se na parábola que um certo servo, um certo senhor, muito rico, precisava viajar. E ele precisava deixar alguém responsável por conta do seu negócio. Então, ele chamou o seu servo, o primeiro servo, e falou para ele da sua viagem. Falou assim: olha, servo, eu preciso viajar, mas eu conto com você para tomar de conta de tudo que eu vou deixar aqui. Inclusive, eu vou te entregar 5 talentos. Esses 5 talentos que eu vou te entregar, você fica com ele. E quando eu voltar, eu quero ver o que você fez com ele. Então, você vai com esses 5 talentos e faça o que você achar de melhor. Ok? Tá bom, chefe, muito bem. Então tá, boa viagem pro senhor, tá ok. Aí ele foi, chamou o segundo servo. Chamou o segundo servo. Pois não, patrão, boa tarde, tudo bem com o senhor? Tudo. Eu só quero falar com você que eu estou de viagem, já falei com o meu primeiro servo, que eu vou viajar, tô falando para você também. Só que eu vou deixar para você 2 talentos. Te entrego 2 talentos e quando voltar eu quero ver o que você fez com ele. Você tá livre para fazer o que quiser com esses talentos. Mas na volta, fique certo que eu vou cobrar o que você fez com esse talento, ok? Ok, patrão, muito obrigado, ok. Aí o segundo servo foi e ficou. Aí o chefe foi e chamou o terceiro servo. Pois não, patrão, o senhor quer falar comigo? Sim, eu já falei com o primeiro, falei com o segundo, eu chamei você também. Porque eu preciso fazer uma grande viagem. E eu deixei com eles um talento, com alguns talentos. E com você, como eu já te conheço, eu vou te dar um talento. Aqui o talento para você. O seu talento é mais assim, ó, diferente dos outros. Quero saber o que você vai fazer com esse talento. Tá nas suas mãos esse talento para você fazer o que você achar de melhor, ok? Quando eu voltar, eu vou cobrar o que você fez desse talento. E ele saiu para sua viagem. Foi para viagem, passou-se o tempo. Aí de repente passou-se, o chefe vai e resolve voltar. Vou voltar na minha empresa para ver como é que andam meus negócios. Se alguém tomou conta bem dos meus negócios. Chegou na empresa, aí ele chamou o primeiro servo. Alô, servo, vem cá. Tudo bem? Ai, patrão, você chegou de viagem? Que bom que você chegou de viagem. Fez bem, boa viagem? Fiz. Sim, mas vamos voltar ao nosso assunto. Eu quero saber de você
o que você fez com os 5 talentos que eu te dei? Ele falou, ah, patrão, fiz muita coisa, olha, coloquei, rendeu muito juro, você me deu 5 talentos, olha só o que eu consegui. Consegui mais 5 talentos, ao todo são 10 talentos que eu consegui para o senhor. Muito bem, servo, você foi um servo bondoso e você soube utilizar os talentos que eu te entreguei. Por essa ação, eu vou te dar o melhor cargo na minha empresa, ok? Então, muito bem. Aí ele foi e chamou o segundo servo. Aí lá veio o segundo servo. Pois não, patrão. E alô, patrão, você fez boa viagem? Sim, fiz sim, servo. Eu gostei de saber, servo, eu já cobrei do primeiro, quero saber de você. O que você fez dos 2 talentos que eu te entreguei? Ah, patrão, eu apliquei na bolsa. Apliquei na bolsa, os 2 talentos que o senhor me deu. E olha, consegui mais 2 talentos. Muito bem, servo, você conseguiu muito bem. Você fez de bom grado. Muito bem, você vai ter um lugar de honra igualzinho ao primeiro servo. Aí saiu o segundo servo. E lá vem, cadê o terceiro servo? Aí ele veio, tadinho, todo de cabisbaixo. Ah, oi, patrão, o senhor voltou? Morrendo de medo do patrão, porque ele achava que o patrão era muito zangado com ele, o patrão era muito zangado, que o patrão brigava. E o patrão falou assim, aí, tudo bom com você? Ele, tudo, o senhor fez boa viagem? O patrão, fiz boa viagem sim, mas vamos ao que interessa. Eu te entreguei um talento, o que você fez do meu talento que eu te entreguei? Bom, patrão, como eu já conheci o senhor, que o senhor é bravo, né? Que o senhor faz cobrança de tudo, eu peguei o seu talento e fui lá no quintal, patrão, e enterrei ele. Mas não se preocupe não que ele tá aqui, ó, tá aqui o seu talento. Ó, eu entreguei o seu talento aqui, ó. O senhor me deu um, tô lhe devolvendo. Não gastei, não fiz nada, para não aborrecer o senhor. Então, estou muito bem, tá? Aí, seu servo inútil, você não soube multiplicar o que eu lhe dei, seu servo. Mas, patrão, você está expulso da minha empresa, você não serve para me ajudar, você não serve para trabalhar na minha empresa. Como é que você fez isso com o meu talento? Se você tivesse aplicado no banco, colocado na poupança, tinha rendido juros para mim. Agora, o que você me dá? Simplesmente meu talento de volta, não rendeu nada. Eu vou pegar esse talento e vou dar ao primeiro servo, porque eu sei que o primeiro servo vai fazer bom grado desse talento. Criança, é assim... Vocês, talento, Deus deu a cada um de vocês o talento, tá? Você tem o talento de cantar, de contar história, de falar versículos da Bíblia. Esses são os talentos que Deus te deu. Se você pegar o seu talento e trabalhar na obra do Senhor, é assim que Deus quer. Esse servo, esse Senhor aqui, o chefe, ele representa Deus, Deus na nossa vida. Deus te deu talento para cada um. E gostaria que você multiplicasse e não ficasse parado, não esperando pelos outros, que trabalhasse. Não espere só pelo seu pastor, mas vá à luta, trabalhe. Mostre para Deus que você é capaz, que o talento que Ele te deu você vai fazer multiplicar, como cantar, louvar a Deus e estar aqui louvando a Deus com o nosso Senhor Jesus Cristo a cada dia. Vamos orar neste momento? Vamos, oramos. Grandioso Deus, eterno Pai, te agradecemos, Senhor, por cada manhã que o Senhor tem nos concedido. Obrigado, ó Pai, por este sábado. Obrigado pela vida de cada criança, ó Pai, que aqui se encontra, que está nos assistindo neste momento. Que o Senhor esteja frutificando, Pai, multiplicando as suas vidas, os seus talentos, os seus dons, ó Pai, que o Senhor concedeu a eles. Que eles possam cada dia, ó Pai, ser útil na Tua obra. Que eles possam realmente louvar e engrandecer o Teu nome. E trabalhar os seus talentos conforme o Senhor concedeu a cada um deles. Graças te damos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado, criança. Tchau. Já fui tão distante, buscar outras fontes. Tentei fazer o que eu quis, sem saber que ao meu lado estava a fonte eterna que me satisfaz. Oh, Pai.
só eu estive sem lar, sem amigos. Tentei um abrigo encontrar, mas Jesus, pão da vida, alimenta e abriga, e hoje sei onde posso morar. Oh Pai querido, abriga teus filhos na rocha eterna de amor. Dá-nos da fonte que vem lá do monte e do pão que é Jesus o Senhor. Dá-nos a fonte que vem lá do monte e do pão que é Jesus o Senhor. Feliz sábado aí a você. É um privilégio podermos estar juntos aqui, ainda que de maneira virtual, e ansiando pelo momento que estaremos juntos aí nas nossas celebrações presenciais. Aliás, quem de nós não está ansioso, né, por esse momento aí? Já são 3 meses, já vai batendo essa saudade que se intensifica a cada dia de estarmos reunidos novamente, né? E por falar em ansiedade, esse é o tema que eu quero trabalhar com você aqui na nossa reflexão dessa manhã de sábado. Ansiedade. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 12. Eu vou abrir a minha aqui também para nós acompanharmos a leitura. Lucas, no capítulo 12, versos 22 em diante. Abra sua Bíblia e vamos meditar juntos aqui, tendo como pano de fundo esse tema tão atual que é o tema da ansiedade. Lucas capítulo 12, a partir do verso 22. Lucas capítulo 12, a partir do verso 22. Bíblia aberta, olhos fechados, vamos falar com Deus. Querido Deus, nós temos o privilégio de estarmos reunidos de maneira virtual nesse momento, em torno da Tua Palavra. A Tua Palavra está aberta e nós queremos, ó Pai, fazer uso da mesma na companhia do autor. A palavra de um homem com suas limitações pode ser esquecida, mas a Tua Palavra não. A Tua Palavra tem a promessa de que não volta vazia. E essa é a nossa certeza, e por isso pedimos orientação à companhia do Espírito Santo nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Lucas, capítulo 12, verso 22 em diante, diz assim: A seguir, Jesus se dirigiu aos seus discípulos, dizendo: Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer, nem com o corpo quanto ao que irão vestir, porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos que não semeiam, não colhem, não têm despensa nem celeiros, contudo Deus os sustenta. Vocês valem muito mais do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Portanto, se não podem fazer nada quanto às coisas mínimas, porque se preocupam com as outras,
Observem como crescem os lírios, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, muito mais fará por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não fiquem perguntando o que irão comer ou beber, não fiquem preocupados com isso, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas o Pai de vocês sabe que vocês precisam delas. Busquem antes de tudo o seu reino, e estas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Vendam seus bens e deem esmola. Façam para vocês mesmos bolsas que não desgastem, tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não chega, nem a traça corrói. Porque onde estiver o tesouro de vocês, aí estará também o seu coração. Você é uma pessoa ansiosa? A ansiedade tem tomado conta da sua vida, dos seus pensamentos nos últimos dias? Você é daquele tipo de gente que vive roendo as unhas, antecipando os problemas ainda estão longe e você pensa que eles estão batendo à sua porta, sofrendo antes dos problemas e até criando problemas? Você sofre pensando no que vai comer, no que vai vestir, no que você vai ter, onde você vai morar, onde você vai trabalhar, onde seu filho vai estudar, como vai ser sua aposentadoria, se você vai ficar doente, se alguém da sua família vai morrer. Essas são suas indagações? Sabe que a ansiedade é o mal deste século. A ansiedade atinge homens, mulheres, jovens, velhos, doutores, analfabetos, religiosos, ateus. As pessoas andam com os nervos à flor da pele. São como assim, um vulcão prestes a entrar em erupção. São como um barril de pólvora que está prontinho para explodir. E há várias causas da ansiedade. Às vezes, as pessoas ficam ansiosas por conta da ameaça, de alguma ameaça. Tem muita gente ansiosa pela ameaça de uma doença, né? Principalmente nos dias em que nós estamos vivendo com a situação da Covid-19. Então, as pessoas ficam ansiosas só em pensar em contrair o vírus. Outras têm medo de morrer, ficam perturbadas só em pensar em morrer. Certa vez eu ouvi falar de uma pessoa que chorava muito e essa pessoa foi indagada por que estava chorando. Por que você está chorando? E ele respondeu assim: eu estou chorando porque eu estou com medo de perder minha mãe. Mas sua mãe está doente? Não. Mas eu choro só de pensar que um dia ela vai morrer. Então as pessoas ficam ansiosas, né? Outras sentem-se ameaçadas pelo medo da solidão, outras sentem-se inseguras de perder o emprego. Então, a ameaça é uma das causas. O medo é outra causa da ansiedade, porque o medo é mais do que um sentimento. Segundo Timóteo 1,7, diz que é um estado de espírito. Tem pessoas que têm medo de não se casar, medo de casar, medo de divorciar, medo da vida, medo da morte, medo da solidão, medo da multidão, medo do hoje, medo do amanhã, medo do desconhecido, medo do conhecido. E a ansiedade, ela provoca vários efeitos. Ela provoca reações físicas, né? Mais de 50% das doenças, elas são psicossomáticas. As pessoas estão buscando uma paz química. Hoje nós vivemos um império dos calmantes. As pessoas dormem um sono artificial. A Bíblia diz que o ânimo sereno é a vida do corpo, Provérbios 14:30. A ansiedade, ela provoca outro efeito, que são as reações
espirituais. A ansiedade nos afasta de Deus. Onde começa a ansiedade, termina a fé. A ansiedade é o útero que é gestada a incredulidade. Agora, o que não é ansiedade? Precisamos identificar isso também, porque às vezes você pensa que é ansioso e nem é. O que não é ansiedade? Ansiedade não é você desprezar as necessidades do corpo, que a gente tem necessidade. Jesus nos ensinou a orar assim: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Mas o mundo está adotando um conceito reducionista, degradando o homem ao nível dos animais. Parece que o bem-estar físico é o único objetivo da vida. Então, a ansiedade também não é proibir a previdência quanto ao futuro. Ser previdente é bíblico. A Bíblia aprova o trabalho previdente da formiga, por exemplo. Também os passarinhos, eles fazem provisão para o futuro, construindo ninhos, alimentando ali os seus filhotes. Muitos migram para climas mais quentes antes do inverno. O que Jesus está proibindo não é a previdência, mas é a preocupação exagerada, ansiosa. O apóstolo Paulo, ele aconselha: não andeis ansiosos de coisa alguma, Filipenses 4, no versículo 6, no verso 7. O apóstolo Pedro também falou sobre isso e exorta, dizendo: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Então, a ansiedade não é isso, né? Não é ser previdente. A ansiedade não é estar isento de ganhar a própria vida. Nós não podemos esperar o sustento de Deus assentado de braços cruzados, dizendo preguiçosamente: meu Pai Celeste, meu Pai proverá. Nós temos que trabalhar. Cristo usou aqui o exemplo, no texto que nós lemos aqui, ele usou o exemplo das aves, das plantas, né? Ambos trabalham. Os pássaros buscam o alimento que Deus proveu na natureza. As plantas, pensa que planta não trabalha? As plantas, elas extraem do solo e do sol o seu sustento. Então, a ansiedade não tem que ver com essas coisas, né? A ansiedade também não é estar isento de dificuldades. Estar livre de ansiedade e estar livre de dificuldades não é a mesma coisa. Embora Deus vista a erva do campo, ele não impede que ela seja cortada e queimada. Embora Deus nos alimente, ele não nos isenta de aflições, de apertos, inclusive apertos financeiros, problemas de saúde. Não estamos isentos de passar por dificuldades. Então, o que é ansiedade? Primeira coisa que eu quero ver à luz da palavra de Deus que nós lemos aqui é que a ansiedade ela é destrutiva. A palavra ansiedade, conforme está aqui no verso 22, né? A seguir, Jesus se dirigiu aos seus discípulos, dizendo: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida. Esse não se preocupem tem outras versões que diz: não fiquem ansiosos com a sua vida, não andeis ansiosos quanto ao que haveis de comer, nem com o corpo, quanto ao que vão vestir. Essa palavra ansiedade aqui significa, no original, rasgar. É a palavra inquietação, que está aí no verso 29, significa um constante suspense. Essas duas palavras, ansiedade e inquietação, elas eram usadas para descrever um navio surrado pelos ventos, agitado pelas ondas encapeladas de uma tempestade. A palavra ansiedade ela vem de uma velha palavra anglo-saxônica que significa estrangular. Então, ela puxa na direção oposta. Ela gera uma esquizofrenia existencial. Courrier Timbun, ele disse que a ansiedade ela não esvazia o amanhã do seu sofrimento, ela esvazia o hoje do seu poder. Olha que coisa, né? Então, a ansiedade
é como você ser crucificado entre dois ladrões. Que ladrões são esses? O ladrão do remorso em relação ao passado e o ladrão da preocupação em relação ao futuro. O apóstolo Paulo, ele venceu esses dois ladrões da alegria. Ele disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam ou ficaram, prossigo para as que estão diante de mim. E ele também diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. A ansiedade, ela é enganadora. A ansiedade, ela tem o poder de criar um problema que não existe. Muitas vezes, queridos, nós sofremos não por um problema real, mas um problema fictício, gerado pela nossa própria mente perturbada. Os discípulos, eles olharam para Jesus andando sobre as águas, vindo para socorrê-los, e cheios de medo, pensaram que Jesus era um fantasma. Começaram a imaginar coisas. A ansiedade, ela tem um poder de aumentar os problemas e diminuir nossa capacidade de resolvê-los. Uma pessoa ansiosa, ela olha para uma casa de cupim e pensa que está diante de uma montanha intransponível. As pessoas ansiosas, elas são como os espias de Israel, que só aqueles espias, com exceção de Caleb e Josué, que só enxergaram gigantes de dificuldades à sua frente, e eles veem si mesmo como sendo meros gafanhotos. Davi e o soldado de Saul, todos veem ali um gigante, só que Davi olha para a vitória. Geazi olhou os inimigos e ficou com medo. Eliseu olhou com outros olhos. A ansiedade, ela tem o poder de tirar os nossos olhos de Deus e colocá-los nas circunstâncias. A ansiedade, ela é um ato de incredulidade, de falta de confiança em Deus. Como eu disse, onde começa a ansiedade, termina a fé. A ansiedade, ela tem um poder de tirar os nossos olhos da eternidade e colocá-los apenas nessas coisas aqui, que tudo passa, seja bom ou ruim, seja pandemia ou guerras, tudo passa, são coisas temporais. Uma pessoa ansiosa, ela restringe a vida apenas ao corpo e às necessidades físicas. Jesus disse que aqueles que fazem provisão apenas para o corpo e não para a alma são loucos. John Hackett, ele disse que o homem mais pobre é aquele que só tem dinheiro, só faz provisão para as coisas materiais dessa vida e não faz provisão espiritual. Então, irmãos, a ansiedade, ela é inútil, inútil. Veja aqui o verso 25, diz assim: quem de vocês, por mais que se preocupe ou por mais que seja ansioso, poderá ou pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? A ansiedade é inútil. Côvado aqui não se refere à estatura, 45 centímetros, mas se refere a prolongar a vida, dilatar a vida. A preocupação, segundo Jesus, ao invés de alongar a vida, pode muito bem encurtá-la. A ansiedade nos mata pouco a pouco, rouba nossas forças, mata nossos sonhos, mina a nossa saúde, enfraquece a nossa fé, tira a nossa confiança em Deus e nos empurra para uma vida menos cristã. Os hospitais e as sepulturas estão cheios de pessoas que estão ansiosas, muitos nos hospitais, e que foram ansiosas e estão nas sepulturas, porque a ansiedade mata. O sentido da palavra ansiedade é estrangular, puxar em direção oposta. Quando estamos ansiosos, nós teimamos em tomar as rédeas da nossa vida e tirá-las das mãos de Deus. Então, a ansiedade, ela nos leva, queridos, a perder a alegria do hoje por causa do medo do amanhã. As pessoas se preocupam com exames, com emprego, com casas, com saúde, com namoro, com empreendimentos, com dinheiro, com casamento, investimentos. Mas os temores e as preocupações, muitas vezes, jamais acontecerão. A ansiedade, ela é incompatível com o bom senso.
É uma perda de tempo. Nós precisamos viver um dia de cada vez. Devemos planejar o futuro, mas vivermos ansiosos por causa dele? Jamais. Preocupar com amanhã não vai nos ajudar, nem amanhã e nem hoje. Se alguma coisa nos rouba as forças hoje, significa que vamos estar mais fracos amanhã. Significa que nós vamos sofrer desnecessariamente se o problema não chegar a acontecer e vamos sofrer duplamente se ele chegar. E quando chegar, a gente já não tem mais forças, porque já gastou as nossas forças sofrendo antecipadamente. A ansiedade, além de ser inútil, ela também é cega. Veja o verso 23. No capítulo 12 de Lucas, diz assim: porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas. A ansiedade é cega. Ela é uma falsa visão da vida, de si mesmo e de Deus. A ansiedade nos leva a crer que a vida é feita só daquilo que comemos, vestimos. Nós ficamos tão preocupados, mas tão preocupados com os meios que nos esquecemos do fim da vida, que é glorificar a Deus. A ansiedade não nos deixa ver a obra da providência de Deus na criação. Deus alimenta as aves dos céus. Os corvos não semeiam, não colhem, não têm despensa. Despensa, o que é despensa? É uma provisão para uma semana. Celeiro é uma provisão para um ano. E os corvos não fazem despensa para uma semana, não fazem provisão para um ano, mas Deus cuida deles. Vejamos alguns dos argumentos de Jesus contra a ansiedade aqui. Do maior para o menor. Se Deus nos deu um corpo com vida, e se o nosso corpo é mais do que o alimento, mais do que as vestes, ele nos dará alimentos e vestes. Os versos 22 e 23 aqui deixam isso claro. Deus é o responsável, queridos, pela nossa vida, pelo nosso corpo. Se Deus cuida do maior, que é o nosso corpo, não podemos confiar nele para cuidar do menor, que é o nosso alimento e nossas vestes. Do maior para o menor, as aves e as flores, como exemplo. Versos 24, verso 27. Martinho Lutero disse que Jesus está fazendo das aves nossos professores e mestres. O mais frágil pardal, ele se transforma em teólogo e pregador para o mais sábio dos homens, dizendo: eu prefiro estar na cozinha do Senhor. Ele fez todas as coisas. Ele sabe das minhas necessidades e me sustenta. Os lírios se vestem com maior glória que Salomão. Nós valemos mais do que aves, mais do que lírios. Se Deus alimenta as aves, veste os lírios do campo, não cuidará ele dos seus filhos? O problema não é o pequeno poder de Deus, porque o poder de Deus não é pequeno. O problema é a nossa pequena fé, conforme aqui o verso 28. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã lançado no forno, muito mais fará por vocês, homens de pequena fé. A ansiedade, ela é incrédula. Veja aqui o verso 30. Porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas o Pai de vocês sabe que vocês precisam delas. A ansiedade nos torna menos do que cristãos. Ela é incompatível com a fé cristã. Ela nos assemelha aos pagãos. A ansiedade não é cristã. Ela é gerada no ventre da incredulidade. Ela é pecado. Por isso que o apóstolo Paulo diz: não andeis ansiosos. Sabe, irmãos, quando ficamos ansiosos com respeito ao que comer, ao que vestir e coisas semelhantes, nós estamos vivendo num nível inferior aos dos animais e das plantas. Toda a natureza depende de Deus e Deus jamais falha. Somente os homens, quando julgam depender do dinheiro, se preocupam e o dinheiro sempre falha. Como nós podemos encorajar as pessoas a colocarem sua confiança em Deus com respeito ao céu, se nós não confiamos em Deus nem em relação às coisas da terra? Um crente ansioso é uma
tremenda de uma contradição. A ansiedade é o oposto da fé. É uma incoerência pregar a fé e viver a ansiedade. Peter Marshall diz que as úlceras não deveriam se tornar um emblema da nossa fé, mas geralmente elas se tornam. A ansiedade nos leva a perder o próprio testemunho cristão. Jesus está dizendo que a ansiedade é característica dos gentios, dos pagãos, daqueles que não conhecem a Deus. Mas um filho de Deus tem convicção do amor de Deus, do cuidado de Deus. Romanos capítulo 8, versos 31 e 32. Como é que a gente pode vencer a ansiedade? A primeira coisa que nos ajuda a vencer a ansiedade é saber que Deus é nosso Pai e Ele conhece todas as nossas necessidades. No verso 30, deixa isso aqui muito claro, eu já li esse texto. Nós vencemos a ansiedade quando confiamos em Deus. Veja aqui o verso 28. A fé é um antídoto para a ansiedade. Deus nos conhece, Ele nos ama, Ele é o nosso Pai, Ele sabe do que temos necessidade. Se nós pedimos um pão, Ele não nos dará uma pedra. Se pedimos um peixe, não nos dará uma cobra. Nele vivemos, nele movemos, nele existimos. Ele é o Deus que nos criou, Ele é o Deus que nos mantém a vida, Ele nos protege, nos livra, nos guarda, nos sustenta. O apóstolo Paulo nos ensinou a vencer a ansiedade orando a Deus lá em Filipenses 4. A ansiedade é um pensamento errado, é um sentimento errado. Quando olhamos para a vida na perspectiva de Deus, a nossa mente é guardada pela paz de Deus. Quando alimentamos nossos sentimentos com a verdade de que Deus conhece as nossas necessidades, Ele as supre. Então, a paz de Deus guarda o nosso coração. Coisa tremenda. A paz, ela é uma sentinela que guarda a cidadela da nossa alma. Saiba que o nosso Deus é Jeová, Jeová Jireh, Jeová Shalom, Jeová Shammah, Jeová Rafá. Ele cuida de nós. Para que um exemplo maior do que o de George Miller, e ali um orfanato que foi sustentado unicamente pela fé, quando eles achavam que não ia ter nenhum recurso, mas eles confiaram em Deus, e Deus deu a provisão, e veio o sustento na hora certa, na hora exata, porque com Deus é assim, o sustento vem sempre na hora certa. Então, nós precisamos, para vencer a ansiedade, saber que Deus já se agradou em nos dar o seu reino. Olha aqui o verso 32. Não tenha medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agrada em dar-lhes o seu reino. Devemos saber que Deus já nos deu assim coisas mais importantes do que bens materiais. Deus já nos deu tudo, Ele nos deu o seu Filho, Ele nos deu salvação, Ele nos deu o seu reino. Nós somos ovelhas do seu rebanho. Salmo 23 diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ou como diz o original, de nada terei falta. Nós não somos ovelhas sem dono, nós temos um pastor. Nós somos filhos da sua família, servos do seu reino. Se Ele já nos deu o maior, não nos daria o menor? Aquele que não poupou ao seu próprio filho, porventura, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Romanos 8, 32. Ah, querido, Deus amou você com amor eterno. Deus enviou o seu Filho unigênito. Ele provou o seu amor por nós. Quando Ele enviou o seu Filho aqui para morrer em nosso lugar, para nos dar o seu reino. Então, eu e você precisamos saber que quando nós cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas necessidades. Ele não nos desampara. Veja aqui o verso 31. Diz o verso 31. Busquem antes de tudo o seu reino, e estas coisas lhes serão acrescentadas. Aqui nós temos uma ordem e uma promessa. Qual é a ordem? A ordem é buscar o governo de Deus, a vontade de Deus, o reinado de Deus em nossos corações. E fazer isso em primeiro lugar, como diz o Salmo 46, desde o romper da manhã.
Deus, e não nós, deve ocupar o topo da nossa agenda. Os interesses de Deus, e não os nossos, devem ocupar a nossa mente, nosso coração. Nós somos desafiados a buscar o governo, o domínio de Cristo em todas as áreas da nossa vida, no casamento, no lar, na família, na vida profissional, no lazer, na saúde. E a promessa é que quando nós cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas necessidades. Como diz o texto, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele faz hora extra em favor de seus filhos. Ele trabalha incansavelmente. Ele trabalha em favor daqueles que nele confiam. O Senhor não cochila, nem dorme, para que nós possamos dormir em paz, em segurança. E nós precisamos, para vencer a ansiedade, saber que devemos mudar o rumo dos nossos investimentos. Olha aqui o verso 33 e 34, diz assim: vendam seus bens e deem esmola, façam para vocês mesmos bolsas que não desgastem, tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não chega, nem a traça corrói, porque onde estiver o tesouro de vocês, aí também estará o seu coração. Sabe, o nosso problema não é a busca do prazer, mas o contentamento com um prazer assim, muito pequeno. Deus deve ser o nosso maior prazer. Nada menos do que Deus e seu reino deve ocupar a nossa mente, o nosso coração. O nosso problema não é fazer investimentos, mas é fazer investimentos errados. Nós somos desafiados a buscar uma riqueza que não perece, a juntar tesouros na terra, a colocarmos nosso dinheiro, nossos bens, nossa vida, a serviço de Deus, de seu reino, em vez de vivermos aqui ansiosos, ajuntando tesouros para nós mesmos. No reino de Deus você tem o que você dá e perde o que você retém. Vou repetir, no reino de Deus você tem o que você dá e perde o que você retém. No reino de Deus há riscos enormes. Quando você perde de vista a visão correta do reino de Deus e foca na visão do reino da terra. Não importa se você é rico, se você é pobre, ricos e pobres, todos são aceitos no reino de Deus quando buscam em primeiro lugar o reino de Deus. A grande questão é onde está o nosso tesouro. Se o nosso tesouro estiver nas coisas, então nós iremos fazer um investimento errado e vivemos ansiosos. Mas o nosso tesouro, se estiver no céu, no reino de Deus, então nós buscaremos esse reino em primeiro lugar e viveremos livres da ansiedade, porque o nosso coração vai estar no lugar certo, nas coisas certas, para nos alegrarmos em Deus e para nos deleitarmos nele para sempre. Eu queria desafiar você nesses tempos de crise que nos assola, de incertezas, a não viver ansioso, a não dar tréguas para a ansiedade, a confiar no Senhor. Confie de todo o seu coração. Busque a Deus em primeiro lugar, desde o romper da manhã, desde as primeiras horas do dia, quando as multidões vinham até Jesus para cercar Jesus, para tentar aclamar Jesus como rei, Jesus se retirava para os lugares isolados. Para fazer o quê? Para buscar o Pai em oração. Se Jesus teve necessidade disso, eu e você muito mais. Que possamos depor a nossa vida inteiramente nas mãos do Senhor e pedir que Ele nos livre do vírus da ansiedade, desse mal que assola a vida de tantas pessoas. Por isso vamos orar nesse momento. Senhor Deus e Pai, nós unimos junto com os nossos irmãos em oração nesse momento, acreditando piamente nas promessas da Tua Palavra, nos ensinamentos da Tua Palavra, que nos exorta a não vivermos amarrados pela ansiedade, a não vivermos embaraçados na ansiedade, mas sermos livres no Senhor, confiando que o Senhor
que cuida das plantas, que cuida das aves, que cuida de todas as coisas, cuida de nós também. Nada acontece nesse mundo sem a tua permissão. Então, Deus nos ajude a confiar no Senhor plenamente, a saber que seremos vitoriosos, que não importa o que aconteça, se estamos nas tuas mãos, estamos seguros, porque a tua promessa não é de um reino terrestre, a nossa vida aqui não é para sempre, a vida das pessoas que nós amamos neste mundo não é para sempre. A tua palavra diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna. Então, que mais do que nunca possamos, com os pés na terra, ter os olhos nos céus e viver essa promessa, essa certeza de que muito em breve receberemos a eternidade, que nenhum prazer momentâneo, nenhuma situação pequena desse mundo venha nos tirar do foco das grandes coisas, das grandiosas promessas que o Senhor tem para nós. Toma cada família aqui em tuas mãos, continue cuidando, livrando de todo o mal, livrando das enfermidades físicas, emocionais, espirituais, que possamos cada vez mais estar fortalecidos na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Deus abençoe, continue tendo horas de paz, de tranquilidade, as horas sabáticas na presença do Senhor. Fiquem com Jesus.